Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 3 de agosto, nós temos para nossa meditação o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O episódio de hoje é o episódio que vem logo depois da multiplicação dos pães. E o texto começa dizendo que Jesus enviou os discípulos para o outro lado do mar. Do outro lado do mar estava a região dos pagãos. E ir até os pagãos não era uma coisa muito fácil. Não é que os judeus queriam evangelizar os pagãos. Bom, então, para os discípulos cria-se uma confusão na mente, uma espécie de uma grande tempestade. O texto, por outro lado, mostra que Jesus subiu ao monte para orar a sós. Precisamos subir ao monte para orar a sós. A oração comunitária tem um grande valor, a Santa Missa, o texto em comunidade, a via sacra, a novena, a festa do padroeiro, todas essas coisas têm o seu valor. Mas a oração pessoal tem um valor muito grande. Eu conheci um padre jesuíta que era um grande místico, foi meu diretor espiritual por algum tempo. Ele dizia: "Olha, Padre Fábio, eu rezo com a comunidade onde eu moro, com os padres jesuítas, a missa é às 6 horas da manhã. Então, normalmente, eu acordo 4h30, tomo um banho e já sigo para a capela. E ali eu medito os textos do dia, rezo laudes, rezo ofícios das leituras e depois é que eu rezo com a comunidade, quando o meu coração já está aquecido pela força do Espírito Santo." Depois ele veio passar uns dias na minha casa e, de fato, eu via que de madrugada ele acordava às 4 horas, já 4 e pouquinho, a luz já estava ligada no quarto. Então, era um homem que se preparava com a oração pessoal para depois chegar na oração comunitária. O texto diz que a noite chegou. A noite na Bíblia significa um tempo de confusão, um tempo de medo, um tempo em que as coisas são agitadas. E diz o texto que a barca, já longe da terra, era agitada pelas ondas. Se a terra significa aquilo que está firme, estar no mar significa estar nesta barca no mar, significa não estar em lugar firme. Então eles estavam com medo. E os discípulos, então, pelas 3 horas da manhã, viram Jesus andando sobre o mar. Se o mar significa
o lugar do mistério do mal, e Jesus consegue andar sobre o mar, significa dizer que ele tem autoridade sobre todo o mal. Como diz o Evangelho, ele manda e até os demônios obedecem. Então ele tem autoridade sobre todo o mal. Ele é o Filho de Deus, feito carne. E ele andava sobre o mar, sem afundar. Que bela notícia, saber andar como Jesus sobre o mar, sem afundar, sem se confundir com o mar, sem se trançar com o mar. É muito bela essa descrição. Depois os discípulos o avistaram e pensaram que era um fantasma, gritaram de medo. E Jesus disse, coragem, primeira coisa, coragem. A palavra coragem significa cor agere. Coragem vem do latim, cor agere é agir com o coração, quer dizer, ajam com o coração. E aqui, agir com o coração não é agir com sentimento, porque o coração significa na Bíblia o centro das decisões. Quer dizer, consulte o seu interior antes de dizer qualquer coisa. Porque eles disseram, é um fantasma, estamos com medo. Jesus disse, coragem, quer dizer, consulte o seu coração. Vá a fundo no seu coração para perceber essa realidade a partir desta chave de leitura. Depois, não tenhais medo. Uma outra palavra que vale a pena refletir, sobretudo nos dias de hoje, que somos tomados de um grande apavoramento, medo de adoecer, medo de morrer por esta doença que está espalhada. Jesus diz, não tenhas medo. E Pedro pediu a Jesus a graça de poder caminhar também sobre o mar. Começou a caminhar, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Muitas vezes nós queremos caminhar na direção de Cristo, mas os ventos são contrários e nós muitas vezes cedemos aos ventos contrários da direção de Cristo. E veja que ele ficou com medo, começou a afundar. Muitas vezes nós começamos a afundar só por medo, sem ter ainda nada real acontecendo, mas só o medo nos afunda. Mas Pedro teve tomou uma decisão brilhante de rezar. Ele gritou, Senhor, salva-me. Quer dizer, esta foi a oração. E Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o salvou. É muito bela essa descrição da oração de Pedro que está afundando. Porque quantas pessoas estão afundando e ao invés de gritar Jesus salva-me, vão procurar a solução em outros lugares. Vão procurar respostas em lugares onde não existem respostas, existem mais dúvidas. Vão procurar preencher vazios onde existe vazio. Então, olhemos para Pedro e vejamos a sabedoria deste homem simples e rude, mas que diz, Senhor, salva-me. Quando o casamento vai mal, Senhor, salva-me. Quando a vida financeira vai mal, Senhor, salva-me. Quando estiver confuso, em conflito consigo mesmo, um conflito existencial, Senhor, salva-me. Quando estiver com problemas com os amigos ou coisas dessa natureza, ou no seu ambiente de trabalho, Senhor, salva-me. Salva-me de mim mesmo. Salva-me das tempestades da vida. Salva-me das loucuras que tenho vontade de fazer. Salva-me, Senhor, dos meus vícios. Salva-me, Senhor, das minhas infidelidades a mim mesmo e ao próximo. Salva-me. Que oração bela. E depois o texto conclui-se dizendo que finalmente atravessaram para o lado dos pagãos e ali vieram muitas pessoas e que tinham uma fé muito grande e sentiam que bastava apenas tocar Jesus para serem curados. Guardemos no coração esta bela leitura do Evangelho proposta para este dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos preserve de todos os males hoje e sempre. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo dia e que o Evangelho seja luz na tua vida, na minha vida hoje, para que possamos ter um dia iluminado e iluminar a vida dos outros também. Paz e bem.